Tudo a ver com a nossa condição existencial. É bem a pauta que nós estávamos falando. Então, Joana começa aqui trazendo para o nosso amigo, a nossa amiga que está nos acompanhando, Joana Gênesis começa trazendo uma realidade da condição existencial. Ela diz que mesmo as encarnações mais promissoras, mais bem planejadas, também elas têm desafios. Ela, ao invés da gente se lamentar por ter desafios, ela já começa a dizer: faz parte da tua condição existencial ontológica, ou seja, do teu modo de ser e existir, passar por desafios. Caso contrário, se não tivesse desafios, não teria progresso. E ela chega até a dizer que teria um desestímulo para a criatura humana. Então, os desafios, e o tema de hoje é desafios existenciais, eles fazem parte do nosso ethos, da nossa morada, do nosso existir, como uma condição que não tem como escapar. Né? Ao contrário, é como uma condição necessária para a nossa evolução. E aí ela começa de leve, assim, mas já vai complexificando um pouco mais. Mas, de repente, começam a surgir alguns desafios existenciais, como, por exemplo, um amigo querido que, de repente, se transformou num ferrenho adversário, uma pessoa que te amava e que teve juras de amor e que, de repente, chegou à constatação de que o amor acabou, como se fosse um líquido, assim, e o amor líquido derreteu, né? Aí, em outras situações, desafios ainda, situações de medo, de insegurança, aflições, faz parte dos desafios existenciais, perseguições inclementes, discórdias, mágoa, que vão gerando na criatura humana inquietações íntimas, pela qual é muito fácil de falar aqui, difícil quem não passou ou não passa, porque é uma condição existencial por desafios existenciais. E aí Joana diz, olha, o grande desafio está em reconhecer que esses desafios fazem parte da nossa vida, sem desafios nós não teríamos crescimento, e, ao reconhecer isso, colocar, de certa forma, a direcionar os desafios para o nosso aperfeiçoamento moral. Esse é um caminho. Né? Esse é um caminho para que a gente possa... E aí ela diz, olha, se você está subindo uma montanha, nessa montanha tem espinhos, tem pedra, tem um caminho tortuoso, o que a criatura tem que fazer? É buscar condições, e a meta é chegar ao cume, buscar as condições para chegar lá. Então, faz parte do teu aperfeiçoamento moral conviver com as adversidades, como são os desafios existenciais. Então, isso que faz parte disso, e isso é a razão da reencarnação. Do contrário, a gente viria e estacionaria. Então, esse movimento primeiro da Joana nos provoca a pensar também pela fuga dos desafios. E aí ela fala, então, um movimento é eu querer atingir o cume da montanha e eu aceitar recalcular a rota, né? Com os desafios que são apresentados. O outro é eu fugir da rota. Fugir da rota é buscar na pauta do hedonismo, na pauta da satisfação, na pauta da ilusão, uma vida sem sofrimento. Olha, interessante. A Joana, ela esclarece e escancara a realidade. E aí, nesse modelo, ela diz, olha, pela via do prazer, nós poderemos atingir esse segundo objetivo, fugir da rota, porém, o que vai ter ali é só protelar o sofrimento, porque logo ali vai vir no nosso painel, no nosso retrovisor, vai vir o sofrimento nos visitando de outra forma. Ou as conquistas atingidas e alcançadas pelo viés do hedonismo, da lógica do prazer, não vão trazer felicidade.
E aí ela começa ajudando a gente a redefinir a rota frente aos desafios existenciais. Ela vai dar conselhos, que é para a gente manter-se otimista, mesmo quando visitado por isso, né, pela irmã Dolor, como diria o Chico. Ela chama para nós que a gente deve avançar mediante, considerando também essas situações que nos visitam existencialmente como oportunidade de aprendizagem. Vai falar das leis morais, das leis divinas pelas quais a gente tem que ter como baliza nesse movimento, aí a exemplo do Nazareno. Vai também colocar o convite para que a gente não entre no clima que é muito fácil, né, de se revoltar mediante aos desafios existenciais, né? E a primeira pergunta é: por que eu? Por que eu? Por quê? Por quê, né? E é ficar querendo tirar satisfação com a divindade, com a espiritualidade. Então, entrar nessa linha da revolta que não vai acrescentar nada, porque vai ficar mais para lamentação do que para crescimento, e ao contrário, vai deixar o nosso anjo guardião triste com a gente, porque ao invés da gente aprender e nos curar com o remédio amargo, a revolta vai se colocar como alguém que vai gerar, inclusive, mais outros débitos. E aí ela diz que o júbilo que todos nós almejamos, a alegria, ela é resultado de lutas, de renúncias, de dedicação e de trabalho. Olha que lindo. Todos nós queremos o júbilo. Será que nós queremos as lutas, as renúncias, a dedicação e ao trabalho? E o trabalho? Porque a geração odierna, ela quer esse salto. Né? E a natureza não dá salto. Não há crescimento sem esforço. Né? A Joana é muito clara quanto a isso. E aí ela vai dizer que não existe nada gratuito. É resultado de esforço. Todos os espíritos passam pelo mesmo cadinho. Só teve um que não passou, né? Que foi Jesus, mas que escolhe, ele já vem trabalhado. Aí ontem eu estava pensando, né? Ontem se comemorou o Domingo de Ramos, na tradição católica. E eu acho o Domingo de Ramos fantástico, porque o Domingo de Ramos é o domingo do Hosana, né? Eles jogam os ramos sobre Jesus, a entrada é triunfal e ele se mantém sereno. Olha o equilíbrio. Lá, quando estavam jogando todos os confetes, ele se mantém sereno. Uma semana depois, todos aqueles que fizeram isso sumiram. Aí vem o desafio existencial. E na solidão, ao pé do madeiro, no madeiro, ele se mantém Cristo. Ele se mantém o mesmo. Perdoa a ponto de dizer: Pai, perdoai-eles porque não sabem o que fazem. Então, o exemplo, nosso maior modelo e guia, ele também nos ensina que a vida não é uma euforia e a vida não é só tristeza. A vida é o que ele chama aqui, que Joana chama, uma busca de equilíbrio, né, nesses desafios existenciais. E aí ele vai dizer que as conquistas do ser humano estão relacionadas a esse movimento. E para nos encorajar, eu achei lindo esse final aqui, olha, para que a gente não pense que esses desafios, né, não nos potencializam, lembre de que você, eu, não estamos sozinhos, né, você que nos acompanha, não está sozinho nesse movimento. E aí ele vai lembrar da frase: eu nunca vos deixarei sós. Eu vou para o Pai, a fim de preparar um lugar para vós. Depois voltarei para vos arrebatar para junto de mim, a fim de que onde vós estiver, e deixarei o meu espírito, para que a fim de onde vocês estiverem, eu também estarei. Nós não estamos sós no navegar dessas águas bonitas que estão passando atrás aqui do nosso vídeo, desse mar. A gente vê ali as ondas revoltas, a gente vê os movimentos, mas nesse navegar nós não estamos sós. E ainda a Joana diz mais: não duvide jamais da sua presença ao teu lado.
por que e como nós temos força para superar os desafios existenciais e para aprender com ele. Sozinho, a gente não chegaria a lugar nenhum. Com o exemplo dele, com a companhia dos nossos anjos guardiões, espíritos protetores, com essa figura luminosa do Nazareno em nossa vida, a gente consegue, inclusive, superar as dificuldades e as aflições. E aí Joana termina dizendo, ó, persevera abraçado aos teus deveres. Enfim, Flávio, temos que trabalhar. Não é fugindo da linha da linha de trabalho, da linha de frente, que vamos enfrentar os desafios. Ao contrário, os desafios são possibilidade da gente crescer. O que você achou desse texto, Flávio? Tudo a ver com nossos tempos de hoje, né? Que apresentam tantos desafios e, ao mesmo tempo, sugerem tantos desvios de rotas, para que a criatura não cresça aí, ou para que a gente só protele, né? Porque a gente sabe que só vai protelar para amanhã ou depois o sofrimento. Quando a gente pode ter o júbilo, resultado do esforço. Eu acho que você achou? Não, é cirúrgico. O cardápio completo, né? Porque é o nosso momento e nós temos que fazer a escolha. Porque o exercício,